E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos mais um dia movimentadíssimo, cheio de notícias que abalaram as redes sociais. A começar com um dos maiores influenciadores lulistas, que a turma descobriu que ele está sendo procurado pela justiça. Quem é ele? O que ele fez? Já iremos abrir o vídeo comentando sobre isso. Além disso, o governo Dilma foi pego na mentira, e uma mentira que contou com o apoio da Rede Globo. A própria imprensa mainstream, a grande mídia, fez questão de dar destaque, inclusive mostrar quanto tempo o Globo gastou de sua programação para tentar ajudar o Lula. Vamos falar sobre isso, desmentir o fato, também mostrar outras coisinhas que o desgoverno andou fazendo, falando e... Segundo tema, vamos falar sobre a nova configuração da carreta furacão. Dois novos partidos estão querendo aderir, o PP e o Republicanos. Marcos Pereira deve estar dando cambalhotas. Além disso, a turminha da esquerda, uma parte da esquerda, anda criticando o Dilma porque a Marina, junto com a Haddad e mais a galera, estão querendo tomar, criar algumas medidas bem complicadas. E além disso, podemos ter mais um imposto. E dessa vez não é reforma tributária. Mas o que é que está acontecendo? Se lembra do imposto sindical? Parece que ele está de volta, tá batendo na porta. Vamos falar sobre isso. Depois, vamos falar do Dilma lá na Europa, mais um show de vergonha. Quero falar do Maduro, algumas coisinhas que ele andou fazendo, regulamentação das redes, falando de golpe mais uma vez. E aí nesse tópico aqui também tem uma notinha rápida sobre reforma tributária. E por fim, é o maior tema do vídeo de hoje, quase um dossiezinho. Quero falar sobre ele, Jair Messias Bolsonaro. Tem um texto que acho que vale a reflexão para a gente analisar o momento político atual, algumas coisinhas. Quero trazer para vocês algumas notícias bem antigas, Eu tô ficcionado no site da Biblioteca Nacional, inclusive mostrar uma coisa que a Folha de São Paulo falou, eu achava que era meio maluquice, fui dar uma olhada e acho que o que a Folha de São Paulo falou realmente era maluquice, Os jornais antigos estão aí para desmentir. Enfim, tem muita coisa e vamos começar com ele, Sorriso Mentex. O maior mentiroso do Brasil, Thiago Resiste. O Thiago do Lula, Thiago Reis, chame como quiser. Olha ele. O jornalista Renato Souza, que era do Portal R7, agora está no Correio Brasiliense, ele divulgou a notícia, que saiu inclusive no Correio Brasiliense. A informação já estava circulando nas redes sociais, inclusive o processo, a turma mostrando um print do CNJ, que comentava sobre o Thiaguinho, o Thiago do Lula, maior lulista do Brasil, um dos maiores pelo menos. E o Renato Souza fala o seguinte: influenciador Thiago Reis, conhecido como Thiago Resiste, é alvo de mandado de prisão em aberto. Prisão, gente, não é brincadeira não. A decretação ocorreu em um processo movido pelo pai, alegando insegurança alimentar. Rapaz, o bicho deixou o pai passando fome. Que menino é esse? Tinha que ser lulista. O influenciador afirma que o genitor o persegue e agrediu a mãe dele durante o relacionamento. Tá bom, Thiago é um dos nomes mais influentes da esquerda nas redes sociais e trabalhou ativamente em prol da eleição do presidente Lula durante as eleições. E aí? Você já pensou se este caso fosse alguém da direita, algum apoiador de Bolsonaro, o pai passando fome, mandado em aberto? É um fugitivo? E no mínimo eu queria chamar, se fosse de direita, mas como é da extrema esquerda, um lulista que trabalhou, como estou falando aqui, para o Lula ser eleito, eu acho que a Globo com certeza vai abafar o tema. A Globo vai abafar porque a Globo não pode deixar o Lula sofrer, mas de jeito nenhum. A Globo tá cada dia pior. A Globo News vai estar difícil até de ouvir a voz da turma lá. Mas vamos continuar. Ainda nesse âmbito da justiça, tem um tema que eu não tô comentando muita coisa, porque eu quero esperar, a finalização dele. Mas eu vi um comentário que eu falei, bicho, esse comentário, ele dispensa até qualquer tipo de reflexão. Não precisa nem explicar o que é. Porque quando vocês ouvirem a Raquel Landi falar, eu acho que ela foi muito feliz em sua colocação. E eu acho que, na verdade, quando ela fala sobre esquerda, ela poderia ser um pouco mais precisa. Ela poderia citar o nome dos jornalistas da Rede Globo. Isso é uma narrativa da Rede Globo, não é da Rede Globo. Ela tinha que ser bem específica. E aí ia ser 10/10. Sem isso daí ficou nota 8.
podia ser melhor se ela citasse nominalmente os jornalistas da Globo que estão levantando essa bandeira. Mas vamos ouvir o que ela tem a falar. Existe uma visão meio que está circulando muito, principalmente nos meios mais de esquerda, que é o seguinte: você precisa fazer uma punição exemplar para dar um exemplo para a extrema-direita de que você não pode atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente precisa deixar coisas claras. Ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal com palavras de baixo calão, a gente não sabe se foi isso que aconteceu. As imagens do aeroporto talvez nos digam, porque elas não têm som. Então vão precisar de uma perícia bem detalhada, até para leitura labial. Mas, se isso aconteceu, você está ali, e isso, infelizmente, é recorrente no Brasil, e a gente pode discutir aí politização do Supremo, etc., que não justifica esse tipo de ataque, de agressão, de forma alguma. Isso é uma questão. Aí você tem crime de injúria, você tem crime de desacato, etc. e tal. Agora, nada na lei tem que ser exemplar para nada. As punições na lei têm que ser na medida da lei. Então, se é um crime de injúria, supondo que seja, é um crime de injúria. Crime de atentado ao Estado Democrático de Direito é o que a gente viu acontecer no dia 8 de janeiro, quando as pessoas quebraram os prédios dos três poderes. É o que a gente viu acontecer nos acampamentos militares nas frentes dos quartéis, onde as pessoas estavam ali pedindo golpe de Estado. Se ocorreu um crime de injúria contra o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que ser punido. Agora, isso não pode ser confundido contra um crime, um atentado ao Estado Democrático de Direito. Independente se as pessoas tiverem publicações na internet, supondo que tenham, a gente não sabe, contra a figura pública X, Y, Z, até pedidos de ataque à democracia. A gente está tratando desse fato específico. Nenhum tipo de punição tem que ser exemplar contra nada. Ela tem que tratar sempre de um fato específico e tem que ser na medida da lei. Eu acho que ela foi bem ponderada e fez a pontuação, né? Teve crime? E sim, vamos punir perante a lei. Não é sobre punição exemplar, é a punição que está na lei. Diferente do que vem sendo abordado pela turma da Globo News. Tá um show de horrores. A Globo News, ela tá promovendo uma campanha, eu acho que isso vai acabar criando problema para as pessoas. Ela tá criando um clima de animosidade. Daqui a pouco, eu não sei, daqui a pouco as pessoas vão ter que esconder que elas são de direita, assim, com receio do que pode acontecer com elas. A Globo está fomentando coisas extremamente complicadas. Tá, assim, pisando no acelerador de uma forma sem igual. Beleza, quer apoiar o Lula? Apoia aí. Quer verba, né, de comunicação? Pega a verba. Agora, sabe, é tipo do boxe, né, da cintura pra cima, sem golpe baixo. A Globo realmente, assim, tá rompendo já rompeu todos os limites. Já não é jornalismo há muito tempo. E a turma tá achando que é brincadeira. Tá achando que é brincadeira, tá achando que... Eu duvido que eles achem que eles estejam certos, mas eles acham que eles podem fazer o que for que pega nada. Pega nada mesmo. Então, como o caso em si, ninguém tem muita informação até o momento. Agora, em relação à imprensa, eu acho que foi muito pertinente este comentário da Raquel Landim. Mas vamos voltar para falar do desgoverno e até falar da Globo. A Folha de São Paulo deu uma aliviada para a Rede Globo. Fala só o seguinte, ó. Bolsa Família paga valor menor e a menos famílias em julho. Reduções se devem a aperto no cadastro e a beneficiários que conseguiram emprego, mas recuo e vitrine do governo põe ministro na mira. Essa aqui foi a forma que a Folha de São Paulo comentou sobre um tema, dando uma floreada, omitindo as mentiras, não falou da Rede Globo, mas eu fiz questão de trazer para você ver a diferença entre dois portais diferentes. A Folha continua próxima ao lulismo, enquanto isso o Poder 360 é um grupo mais independente. E aí ele já narra assim, ó, governo Lula divulga dado enganoso sobre Bolsa Família. Já muda. Reduziu.
Só que não é que ele reduziu. A Folha de São Paulo está trazendo apuração. O governo deu uma engabelada. O subtítulo tá ali, ó. Em risco de perder cargo, de ministro do Desenvolvimento, né? O Wellington Dias publicou nota falando sobre a inclusão de 1,3 milhão de famílias, mas oculta que desde 31 de dezembro o número de beneficiários caiu em 700 mil. E aí tá ali, ó, o ministro do Desenvolvimento divulgou nessa terça um texto de 1.380 palavras, deixaram ler a íntegra, que induz o leitor a achar que houve um aumento do número de beneficiários do Bolsa Família. Olha a diferença. Não, olha, a Folha de São Paulo fala, mas não fala que tentou passar a perna no leitor, não fala nada. Além disso, o Poder 360 destaca que, com o título Busca Ativa garante inclusão de 1.300.000 famílias do Bolsa Família, a propaganda do governo omite que em 31 de dezembro de 2022, último dia do governo Bolsonaro, havia 21,6 milhões de beneficiários no programa. Agora, o total é de 20,9 milhões, ou seja, uma queda de 700 mil famílias. O Ministério também não menciona a redução do benefício médio de 705 em junho para 684 em julho. E agora, o ápice. A informação do release do governo foi publicada por vários veículos de comunicação. O governo mandou para todo mundo, pediu para publicar, né? Acho que não foi só na Amizade. Inclusive por ele Poder 360. No caso deste jornal digital, o texto já foi alterado e recebeu um aviso de correção. O jornal Hoje, da TV Globo, por outro lado, transmitiu uma reportagem de 3 minutos e 55 segundos e divulgou o press release do governo sobre o Bolsa Família sem mencionar a queda no total de famílias cadastradas. Jornal Hoje, ele vai ao ar depois do meio-dia. Gente, essa nota do Poder 360 é das 3h30 da tarde. Porém, a nota da Folha de São Paulo é às 11h46. Se a Globo realmente quisesse informar a população e trazer os dados sem dar uma engabelada, sem passar a perna no ouvinte, né, no telespectador, a Globo poderia ter feito um fact-checking. Mas qual a função da Globo hoje em dia? 4 minutos do jornal Hoje fazendo press release, né, do jeitinho que o governo pediu. Quanto custaria para alguma pessoa, algum grupo, sabe, qualquer coisa, 4 minutos no jornal Hoje? Quanto custa? É amizade, aqui é na amizade, na parceria, né? Tudo brother, mas vamos continuar. Desenrola ajudar as pessoas a fazerem outra dívida de forma responsável. Tá bom pra vocês? Parece que a ideia do Lula é, você tá devendo pra uma pessoa, agora você vai dever pra outra. Vamos mudar o seu credor. Abre aspas, vai se aproximando o fim do ano, muito importante que as pessoas estejam libertas de suas pequenas dívidas para fazer outra dívida, sempre de forma muito responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Ué, mas se o cara tá com a dívida e não tá conseguindo pagar, é porque talvez ele tenha gastado o que ele não tem. Muitas vezes não é isso, muitas vezes o cara compra alguma coisa, tem uma complicação, tem uma emergência, aí tudo bem. Mas engraçado, né? Como são as coisas. Tu já pensou se fosse Bolsonaro falando isso daqui? Que o brasileiro tinha que trocar uma dívida pela outra? E Maria ser trucidado pela imprensa brasileira. Aí, fiquei até surpreso que o Globo divulgou isso daqui, ó. Preço do aluguel residencial avança quase 10% no primeiro semestre. Aponta índice. E o número é só o triplo da inflação. E aí? Como é que o Dilma vai resolver essa situação? E aquela inflação complicada, né? Porque pro pobre que está comprando comida, eu acho que não foi 3% a inflação, não. Eu acho que foi um pouquinho mais. Mas deixa lá. Quem tem boca fala o que quer. Preço da gasolina aumenta 4,3% na primeira quinzena de julho. Não é no semestre não, viu? É só na primeira quinzena. Litro do combustível foi comercializado em uma média de R$ 5,79 no período. Tem locais que está acima de R$ 7,00. Tem gente colocando vídeo na internet. O governo do amor, né? O L de Love. E aí, fazendo uma ponte com o próximo tema, enquanto a gasolina está subindo e não para de subir, mesmo com o preço do petróleo muito mais baixo do que estava lá atrás, mesmo com o governo falando que iria acabar com o PPI,
mas o governo voltou a cobrar imposto, né? Precisa aumentar a arrecadação. Qual a preocupação? Qual a preocupação deles? Além de arrecadar imposto, grupo de ministros, incluindo o Haddad e Alckmin, se reúne para discutir plano para combustíveis sustentáveis. O plano não é o desenvolvimento do Brasil, é o plano, vamos salvar o planeta, Mãe Gaia. Aí tá ali, ó, a expectativa é de que o texto trate de questões como porcentagem de etanol na gasolina, diesel verde, olha só, diesel verde. Eles vão querer te convencer que existe diesel verde. É sério isso? Tá, meu. Incentivos à produção do combustível sustentável de aviação, além de regras para estocagem de carbono, entre outros pontos. E essa brincadeirinha do carbono, ela tá vindo. Tá vindo para valer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também da turma da Carreta Furacão. A começar, não precisa nem entrar no texto propriamente dito, porque ele tá falando aqui coisas que vocês possivelmente já ouviram Aldo Rebelo falar em algum momento, ou alguém falar sobre isso. Ele tá dando destaque o seguinte, ó. Marina Silva e o IBAMA continuam dando crédito ao Greenpeace e atrasam o desenvolvimento da margem equatorial do Brasil. Tá falando da questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas, que a Guiana Francesa tá explorando, mas o Brasil não pode, por causa de um estudo que é controverso. Existem professores de universidade que falam que não tem o coral, mas o estudo do Greenpeace diz que tem, e o IBAMA da Marina, que não serve aos interesses nacionais, isso deveria estar claro para todo mundo, tá do lado do Greenpeace. E tá lá o do Rebelo reclamando, junto com algumas pessoas da esquerda. Mas faz o L, né? Mas vamos continuar. Acabamos de falar do carbono, plano da galera, combustível sustentável, enquanto outros países só estão aumentando a sua capacidade energética. Veja como são as coisas. A Europa pegou termoelétrica de carvão para falar que é energia verde em alguns locais. E o Brasil, que a maior parte de sua matriz energética são de fontes renováveis, é o grande vilão do planeta. E o Dilma tá batendo palma para isso, tá colocando o Brasil de joelhos, tá impedindo que nós tenhamos energia barata. Mas beleza, né? Isso já era esperado. Aí o Estadão comenta assim, ó. A agenda ambiental ganhará força com Haddad e Marina dividindo o protagonismo. Isso daqui não é achismo. Isso daqui, inclusive, já vem sendo dito nos últimos meses. Trouxemos algumas notas, medidas que já tiveram todo o trâmite que precisa de construção de texto, etc, tudo mais, que às vezes só faltou um decreto, uma portaria, uma regulamentação parte do governo. Várias já estavam programadas para sair do papel agora no segundo semestre, como, por exemplo, a emissão de títulos da dívida ligados a indicadores ESG. A esquerda, que tanto falava da dívida externa, agora vamos ter dívida ESG. Vai ficar pior do que já era. Além disso, a regulamentação do mercado de carbono, mas não se sabe muito como é que vai fazer, se vai ser uma coisinha aqui mais pontual, se vão realmente ir para cima com um projeto de lei. E aí, o Estadão fala assim, ó, a aprovação da reforma tributária, como esperado, deu mais confiança para o Dilma para investir em outros temas prioritários. Um dos assuntos que ganhará importância é a agenda ecológica. Haddad assumirá as rédeas do plano de transição ecológica de Lula. A gente não tem energia. Mesmo sem ter, já está fazendo transição, sem ter. É isso aí. Algumas das medidas mais relevantes, como mercado regulado de carbono, né, crédito de carbono, e o plano de financiamento sustentável, só vai ter acesso a financiamento na força sustentável, serão capitaneadas por quadros do Ministério da Fazenda e não do Ministério do Meio Ambiente. Para muitas delas, haverá apoio do Congresso, assim como houve na reforma tributária, como resultado da maior urgência global por medidas de equilíbrio ambiental. Eu espero que esses temas eles entrem no radar dos nossos parlamentares, para não acontecer igual a reforma tributária, que a turma, quando sai o texto, fala, meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia que isso iria acontecer. Espero que os deputados estejam realmente, né, com um PDL na mão, porque o governo vinha em termos de decreto para tentar dar uma assustada, porque se deixar a Marina, o Haddad, outros membros do governo, de outros ministérios, não vou falar nem qual é para não ter problema, fazer o que eles estão querendo fazer, vai ser um Deus nos acuda. Aí continuando. Brasil 2023. Centrão está virando uma coisa positiva. Diz novo ministro do Turismo.
Porque agora é Lula. Agora é Lula e agora o Centrão está com Lula. Então agora é do bem. Esse é o critério. Se você tá do lado do Lula, você é do bem. Tipo o Thiago Resiste, que a gente abriu o vídeo comentando sobre ele. Não importa a questão lá do pai, com fome, não. Ele tá do lado do Lula. Ele é do time do amor. Nada pode acontecer com ele. Se tivesse lá de Bolsonaro, aí era do mal. Aí o que eu achei engraçado dessa entrevista, além da cara de pau do Sabino, é que a Folha de São Paulo pergunta pra ele assim, ó. Quais as prioridades para a COP30? O cara acabou de... E já tá... Vixe, olha só, já é a prioridade. Mal chegou no ministério, não é trazer investimento para o Brasil e tudo, não, já tá preocupado com a COP30, que é um grande evento. Aí ele responde assim, ó. A COP vai ser positiva para o Brasil inteiro, não só para Belém. Como? Como é que vai ser positiva? A região inteira vai servir de apoio logístico para Belém. A perspectiva é que ela deixa, assim como outros eventos de grande porte, deixam um legado para a região. Vai deixar uma algema gigante para travar o país. Um legado de aparelhos turísticos de receptivo. O Brasil inteiro vai respirar esse momento. Vai se beneficiar da realização do maior evento sobre mudanças climáticas e preservação do meio ambiente que ocorre no mundo. A coisa no Brasil começa a desandar depois da Rio 92, que eles fizeram propositalmente no Brasil. Essa COP, até setores da esquerda, como Aldo Rebelo, outros nomes, estão colocando. Vai ser a tampa do caixão e bater o prego. Mas o Centrão já está empolgado. Já abraçou a agenda verde. Celso Sabino já virou SG do dia para noite. Daqui a pouco, liga pro Haddad, o Haddad coloca ele em contato com os banqueiros da Faria Lima e pronto, vai virar a festa da Xuxa. Continuando. Além dessa troca aí do União Brasil, né? O ministério que eles tanto queriam. Chutaram lá a Daniela Vaguinho para ir embora. O José Guimarães, líder do governo na Câmara, confirma. Tá consolidado, ó. A entrada do PP e do Republicanos. Parece que quem vai representar o PP é o Fufuca. E quem vai representar o Republicanos é o Silvio Costa Filho. Ontem, ambos estiveram com Padilha, bateram foto juntos. O José Guimarães, né, fala assim, ó, igualmente, esses nomes que surgiram na imprensa, que foram as indicações dos partidos, porém o presidente não bateu o martelo, não deliberou nada, qual o tamanho, para onde, nem nada, né? E aí ele fazia referência ao Fufuca e o Silvio Costa. Mas ele garantiu que está consolidado. Está consolidado, Marcos Pereira sentou no colo do Lula de vez, vai brigar com o Kassab para ver qual é o partido mais subserviente aos interesses do PT. Aí falando do Marcos Pereira, né, e a base evangélica, parece que ele tá ganhando alguns adeptos. Bancada evangélica racha com receio de proximidade com Lula. Aí a Folha de São Paulo fala em alguns nomes e cita alguns momentos em que a bancada evangélica, muito entre aspas, foi crucial para uma vitória do governo. Aí fala assim, ó, os mais propensos a conversar articularem dos capítulos nevrálgicos desde o começo do governo Lula. Primeiro foi o pele das fake news, quem articulou o Marcos Pereira. Foi com voto dos republicanos que o requerimento de urgência foi aprovado. Sem o voto dos republicanos não teria sido aprovado. Graças ao Marcos Pereira. Ele vem construindo, essa aproximação com o Lula não é de hoje. E por que tem que focar na questão do Marcos Pereira? Ele é o candidato do Lula para ser o sucessor do Lira. Vocês estão contentes com o Pacheco no Senado? Eu acho que não. Imagina você ter agora dois Pachecos. Um Pacheco na Câmara e um Pacheco no Senado. Porque se o Lira é ruim, eu acho que o Pacheco é pior. Agora imagina você ter dois Pachecos. Porque o Marcos Pereira vai ser um novo Pacheco. É o que ele está tentando. Ele está tentando se capitalizar muito mais do que ministério. Ele quer ser o sucessor do Lira e contar com o apoio do PT. Se juntar o Republicanos inteiro... Não, Republicano. Pegar o bloco do Republicanos. É Republicanos, PSD, MDB, Podemos. Pegar esse bloco, juntar com a esquerda toda. E a esquerda toda tem que ser os dois partidos que estão no bloco do Lira, que é o PSB de bola e o PDT de tatu. Se juntar esses dois partidos, o bloco todo da esquerda, e escolher o Marcos Pereira, ele leva. Já dá mais de 257 votos. Então ele tá falando tudo que o Lula pede, pensando em si. Quer
Quer ficar dando entrevista pra Globo News, como é o que o Lira vem fazendo. No final do dia, ninguém tá preocupado com o Brasil. Pelo menos não é essa turma, né? O centrão do amor agora. Preparados para mais imposto? Não é reforma tributária que eu tava falando, né? Centrais sindicais veem boa disposição de empresários para aprovar a reforma sindical. Líderes das centrais afirmam que o avanço da reforma tributária e arcabouço fiscal criou um cenário positivo. Segundo Miguel Torres, presidente da Força Sindical, temas espinhosos como a taxa negocial, é o nome bonitinho, né? Que substituiria o extinto imposto sindical. É o nome bonito para o imposto sindical, só isso. Só vai mudar de nome. Têm sido tratados sem dificuldades. Já conta com o apoio dos grandes empresários brasileiros que com certeza devem fazer parte do conselhão do Lula. O projeto também propõe a taxa negocial, né, definida em assembleia, e paga aos sindicatos por todos os trabalhadores abrangidos por acordos coletivos descontados em folha de pagamento. Sabe qual é a diferença? O imposto sindical no passado era um dia de trabalho. Como você trabalha 220 dias no ano, né, em média, mas eu fiz a conta botando 200, cada dia de trabalho é 0,5% de tudo que você ganha no ano, né? Vamos botar assim, vamos arredondar para cima. 0,5%. É o que você pagava antes no imposto sindical. Nessa taxa negocial está se falando em 1%, ou seja, você pagar o dobro do que era o imposto sindical. O imposto sindical voltou dobrado. É o que eles estão discutindo. Tá bom para você? Eu acho que não. Mas a turma fez o L. É o L de love, de amor, da picanha. E aí de quem reclamar. Quem reclamar é um extremista maluco. Não sabe fazer críticas. É quanto pior, melhor. É oposição por oposição. É o que a imprensa adora falar, né? Vamos falar do Dilma lá na Europa. Mais um pouquinho dele. Isso daqui tava no vídeo antes, falando não dá tempo. Quero comentar com um pouco mais de calma. Eu venho comentando já há algum tempo que eu acho que o Dilma, na hora que ele tiver que escolher entre o bloco ocidental e o bloco asiático, euroasiático, eu acho que ele vai ficar com o bloco do Biden, né? O Biden, do Macron, seus amigos europeus. E aí, na sua viagem na Europa, ele aproveitou que estava junto com essa nova esquerda progressista da América Latina, né? O Boric, o Petro, para bater um papo com Macron, os europeus, para tentar facilitar, né? Quem sabe, as eleições lá na Venezuela, para correr tudo bem, com aquela oposição controlada, que se alguém da oposição ganhar, é a oposição, né, é a direita da esquerda. É a direita da esquerda, né? É o primo do Maduro, tipo isso. O Gachak estava comentando, né? Com a articulação de Lula, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, se reuniu com um dos líderes da oposição do país. Quando o Celso Amorim foi na Venezuela no mês de março, foi em segredo, só foi revelado quando ele já estava lá, ele foi fazer o quê? Se encontrar com a oposição. O que ele voltou pro Brasil falando? Não, a situação lá tá fenomenal. A oposição, nossa, maravilhoso. Nunca teve um clima de festa tão grande naquele país. Aí você vê que a verdadeira opositora, que estava bem posicionada nas pesquisas, foi tornada inelegível por 15 anos. Você acha que essa oposição é oposição? Vai ser PT versus PSOL. É o que eles estão propondo. Lênin versus Estado. É o que eles estão propondo lá. Piada, gente, isso daqui. No final do dia, o que o Dilma quer é o quê? Acabar com as sanções. Pra quê? Pra Venezuela ficar rica? Ele fala que é pra... que quando você coloca sanções, você coloca a Venezuela no colo do bloco eurasiano. O bloco europeu ia dizer, não, o país vermelho, não, temos que tirar. O Lula quer colocar a Venezuela no colo do Biden. Os Estados Unidos precisam de petróleo. O Ocidente também. A Venezuela tá aí, né? Tem um pedaço da Amazônia também. É interessante. Então, temos que voltar a ser amigos. Não dá mais para ficar nesse discurso. Foi de São Paulo. Não, deixa lá, deixa sem revolução. Vamos fazer uma posição de mentirinha. E a gente volta a negociar numa boa sem ninguém reclamar. Mas tá ali, ó. Há um incentivo para que o governo brasileiro atue nessa mediação. Para que, quem sabe, as eleições do ano que vem sejam relativamente competitivas. Para inglês ver.
O Jamil Chad também comenta, fala que Lula, Macron e líderes estrangeiros construíram fim de isolamento da Venezuela. Acabar com as sanções. Poder colocar a Venezuela para voltar a negociar com a Europa, com os Estados Unidos, porque agora é a hora. Fechou, né, as compras de muita coisa que vinha lá da Rússia, então tem que procurar outro mercado, né, para conseguir matéria-prima barata para as indústrias europeias e americanas, né, inclusive energia. Aí, pra você ver como é uma piada essa história de o Lula ajudou ao diálogo com oposição. A gente não tem oposição. Esse Lourival Santana, ele é um analista de política internacional, pelo menos desde o início dos anos 2000. Início, eu digo tipo assim, 2001, 2002. Eu já trouxe uma nota dele de 2002, que saiu no Estadão, ele trabalhava lá na época, onde ele relata sobre o terceiro encontro do grupo chamado Governança Progressista, que era o que eles chamavam de Terceira Via. Grupo que era pelo Tony Blair. E esse terceiro encontro contou também com a presença do FHC. Ele narrava, também estava o Antônio Guterres, que se tornou o secretário-geral da ONU, né? Toda a turma junta e misturada. E aí o Lourival Santana, esse cara, é um progressista, terceira via, ele fala o óbvio. Pelo menos desde novembro de 2006, quando o Lula pediu votos para a reeleição do Hugo Chávez, durante a inauguração de uma ponte construída pelo Odebrecht sobre o rio Orinoco, a oposição venezuelana não o vê como um mediador isento. O Lula tem lado. O lado dele é o Maduro. É piada. Ele não quer, não é eleição limpa nada, ele só quer acabar as sanções. Pra quê? Pra poder voltar, né? A articulação, Estados Unidos, etc, tudo mais. Vamos continuar. O Dilma, que segue em sua defesa pela regulamentação das redes, ele falou sobre isso lá na Europa, a gente vai ouvir daqui a pouco. Só que pra você ver, né? O cara que tá preocupado com mentiras, com fake news, com desinformação, mais uma vez, foi falar de golpe. Eu acho que golpe é fake news. Porque teve um processo que seguiu o rito feito pelo Congresso, né, a Câmara, depois o Senado, validado pelo Judiciário brasileiro. Então, quando você fala que é um golpe, acho que é mentira. E a Veja relata, ó, em Bruxelas, Lula volta a chamar impeachment de Dilma de golpe. Primeiro é importante dizer para o povo brasileiro que havia 8 anos que essa reunião não acontecia. Por quê? Por irresponsabilidade do golpe. E depois, pelo que aconteceu depois de 2018. Foi o quê? Bolsonaro. Ou seja, né? Vocês estão vendo aí que tipo de reunião é que aconteceu. Estão vendo que tipo de reunião aconteceu, né? Uma reunião que só aconteceria se fosse com a Dilma ou com Lula. Que nem o Temer senta na reunião dessa. Nem o Temer sentaria na reunião que o Lula tava, né? Só a nata da esquerda latino-americana e europeia. Tem como sair algo de bom? Eu acho que não. Aí, esse cara que fala de golpe, tava falando de regulamentação das redes. Ai, vamos ouvir juntos. Cadê? É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida. Além de regulamentar as redes, né, a censura do bem, ele ainda tá me falando sobre... Deixa eu ver que história é essa aqui. Ele ainda tá falando sobre questão do trabalho, né? Não, tem que rever. Com certeza ele tá falando dos aplicativos. O iFood da vida, né? O Uber. Não, tem que regulamentar isso daí. Do jeito que tá ruim. Eu quero saber o que ele vai fazer. Porque assim, eu acho que ninguém mesmo é a favor de ver o motoboy, o motorista ganhando pouco. Acho que se qualquer pessoa pudesse, todo mundo ganhava muito dinheiro. Só que assim, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, etc, tudo mais. Beleza, você coloca, mas tudo tem um custo. Você fala assim, não, a empresa tem que dar seguro pra todo mundo. Beleza, isso tem um custo. A empresa não pode também dar prejuízo. Ela dá prejuízo, ela fecha, ela quebra. Então,
se ela aumenta o custo, ela precisa ter algum tipo de lucro para continuar rodando, ela vai ter que repassar isso de alguma forma. Normalmente para quem? Para o consumidor final. Será que o consumidor final vai conseguir, né, amortizar isso daí, colocar no orçamento dele? Será que não vai começar a trocar? O cara que pegava Uber agora vai pegar o motoboy, o motoboy vai comprar a bicicleta, o que não tem dinheiro para bicicleta vai andando. E aí, às vezes, você tem uma queda na arrecadação dessas empresas. Então, normal vindo do Lula. Mas é o discurso aí do grande estadista que fala de golpe, etc e tudo mais. É o que você não vai ver na Rede Globo. A Globo agora tá realmente numa jornada, numa inquisição contra a direita. É uma inquisição mesmo. Eles querem, nossa, uma fogueira, botar todo mundo junto, misturado e falar aí, pronto, agora o Brasil tá salvo. Ontem, um senhor chamado Xandico, ele sempre assistiu o vídeo, sempre recorta, ele compartilhou e me marcou isso daqui. A gente tava comentando, né, sobre o Global Gateway. Tá falando pra vocês. No final do dia, é a nova Rota da Seda, versão europeia. Aí tá lá, fizeram uma postagem em português, é um perfil todo em inglês. Mas tá falando, ó, a Global Gateway é uma proposta positiva da União Europeia aos parceiros na América Latina. Ela mobiliza investimentos na infraestrutura regional para impulsionar o crescimento econômico e gerar empregos, enquanto promove a digitalização e combate às desigualdades, né? Impulsionando a mudança por meio da sustentabilidade. O Brasil não pode ter a Ferrogrão, mas pode ter a Ferro Europa, que vai ser a rodovia para tirar nossas riquezas, levar até o porto para vender mais barato para os nossos irmãos europeus, nossos colonizadores. Mais uma forma de neocolonialismo. E aqui o Dilma está batendo palma. E que vai se intensificar depois de assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Que ele está falando, vai sair esse ano. Se depender dele, vai sair. Vamos prejudicar o Brasil, mas vai sair por quê? Porque a Globo vai falar que vai ser bom. Uma coisa que eu vi que não tem muita relação com essa viagem do Dilma na Europa, mas eu acho que chegará o dia que isso vai acontecer no Brasil e não sei, talvez seja até já momento até para os parlamentares já proporem algum tipo de lei nesse âmbito, né, que os bancos não podem discriminar os seus clientes no Brasil, né, o seu sistema de compliance não pode estar acima das leis, né, do país. Mas tá falando assim, ó, que um banco chamado Coates, ele fechou a conta do Nigel Farage porque ele não alinhava com seus valores. Ele é um comentarista político. E aí porque ele fala coisas que o banco não gosta, encerraram a conta dele. Vem aqui pegar seu dinheiro e vai embora. Agora tu já imagina se todos os bancos fizerem isso? E aí como é que ele recebe dinheiro? Como é que ele recebe pagamento? Como é que ele compra alguma coisa? Não dá pra viver só de dinheiro, né? Ainda mais no mundo que tá caminhando cada vez mais para uma moeda digital dos bancos centrais. Que isso daqui ainda vai ser mais fácil de acontecer. Tá ali, ó, documentos obtidos pelo ex-líder da UKIP mostram que o Comitê de Risco Reputacional saiu dele depois de considerar suas opiniões sobre questões como o Brexit. Por ele se colocar a favor da agenda da soberania nacional da Inglaterra, né, o Reino Unido, vamos sair da União Europeia, ó, é um cara complicado. Não pode ter conta aqui no banco. Como assim ele é um soberanista? Como assim ele defende os interesses nacionais? Não é essa reputação que a gente quer. Olha o que está acontecendo, gente, ao redor do mundo. O Nigel Farage não é um desconhecido. Não é mesmo. Você já deve ter visto, acredite. Seja com um parlamentar, seja alguém compartilhando o vídeo dele, é um senhorzinho, coisa lá. Cabelo meio castanho claro. Você já deve ter visto. Uns 50 e poucos anos. Que é o cara famoso. Olha o que está acontecendo ao redor do planeta. É essa turma que está querendo falar isso aqui, ó. Impulsionado pela mudança da sustentabilidade, né? O amor, oh meu Deus do céu. Amantes do meio ambiente, do planeta Terra. Na hora de lidar com o ser humano, olha a humanidade deles. Mas vamos continuar. Ontem eu vi essa postagem e eu não consegui achar mais. Esse perfil aqui, ó, o Ale Pavanelli, ele postou isso daqui. Eu vi porque o perfil da Elisa, a Elisa Bron, ela compartilhou isso daqui colando uma nota.
Ela colou a nota ali de meados de maio, se eu não estou enganado, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública resolveu acionar o Google na justiça por concorrência desleal, porque o Google estava fazendo propaganda contra o PL 2630. E não pode se envolver. Aí vocês estão vendo a CNI, Confederação Nacional da Indústria, patrocinando uma nota na Folha de São Paulo, que, menos mal dessa vez, a Folha de São Paulo destacou, né? Conteúdo patrocinado. Então não é uma matéria. Não é uma matéria. Não é uma matéria. Isso daqui é uma peça de propaganda. Mas e aí, cadê agora a valentia da turma do governo? O Dilma quer regulamentar. Cadê, Dilma? Cadê? Cadê a mesma valentia que teve com a Google pra ter agora com a CNI? Cadê, irmão? O tweet não existe mais. A nota eu acho que ainda segue no ar, né? Do site lá. Mas o tweet desapareceu, apagaram. Além de manter o Simples Nacional, a reforma vai trazer facilidades para empresas, como a simplificação fiscal, por exemplo. Saiba mais. Por que apagaram esse tweet, hein? Rodei de cima até embaixo, não achei por nada. Mas tudo bem, né? Vamos continuar. Falando da reforma, sai um texto no Estadão do Fux, onde ele dá destaque a alguns pontos que deveriam ser óbvios, e eu vou fazer questão de ficar comentando sempre sobre a reforma tributária, porque, assim, né, não adianta você falar uma coisa um dia e não falar mais, todo mundo esquece. Porque as coisas no Brasil são... Não é no Brasil, no mundo é assim. O ser humano funciona dessa forma. Você tem que bater na tecla sempre. O cara ficar assim, o cara ficar letrado, o cara acordar, dormir, pensando na reforma tributária, que a população precisa discutir. Inclusive, aproveitei a participação ontem no Pânico, né, para levar aqueles 3 artigos, falar com outro público, outra bolha. Eu vejo que o Emílio guarda alguma coisa do que eu fico feliz, fico muito feliz. Aí eu falei, rapaz, de vez ou outra eu falo alguma coisa que é muito específico, aí eu vejo passar uns dias, aí tá lá o Emílio questionando alguém, eu falei, isso aí foi eu que falei, viu? Isso aí foi eu que falei, viu, Emílio? Tá me ouvindo? O velho, acho que ele tem uma consideração por mim, que até ontem coisado assim, rapaz, como é que o Emílio sabia que eu fiz lá a prova? Eu não postei isso em lugar nenhum. Eu só falei isso daí no history rápido no Instagram. Ele tem uma conta, né, fake, que ninguém sabe qual é. E eu falei no canal secundário. Aqui no canal mesmo não foi no momento. Não falei nada na rede social, nem Twitter, nem nada. Eu falei, pô, vai gostar de mim, viu? Fico feliz. Eu tenho uma consideração pelo... Eu acho que vocês também, que deve ser de minha idade pra cima, vocês devem assistir na época o Pânico na Rede TV, né? É um negócio que guarda uma emoção boa, uma nostalgia da época de criança. Mas enfim, né? Falar do Pânico. Voltando para a reforma tributária. O Fux fala assim, ó. Passado o momento de catarse coletiva, porém, a ficha começou a cair. É sério, começou a cair, né? Acho que tem algum problema. Talvez a reforma aprovada de maneira acelerada pela Câmara, sob pressão do governo do Dilma, não seja a panaceia que se imaginava a princípio. É mesmo. Além da centralização da arrecadação nas mãos da União, da redução da autonomia da federação e da possibilidade dos estados cobrarem um imposto sobre exportação de produtos primários e semi-elaborados até 2043, pouco tempo, a reforma não definiu qual vai ser a alíquota do IVA, que é um grande problema. Por mais bizarro que possa parecer, é isso mesmo. A reforma tributária, aprovada pela Câmara, deixou os contribuintes no escuro sem ter a mais remota ideia de qual será a fatura que lhes caberá quando ela for regulamentada. Isso, possivelmente ano que vem, 2024, em algum momento, diante das previsões oficiais. Em outras palavras, a reforma apresenta um cheque em branco dos pagadores de impostos para o governo e poderá se tornar uma conta salgada se a discussão no Senado não sair do plano das ideias e mergulhar no mundo real. O que vocês acham que o Rodrigo Pacheco vai fazer junto com a turma do PT? Então acho que é importante que a população comece a cobrar, chegar junto, ó, botar uma lupa em cima. Depois ele fala assim, ó, não há nada, nem um número sequer que revele qual será a alíquota a ser cobrada dos setores não incluídos nas exceções. Mas o pior é que até as exceções também são vagas. A exceção fala o seguinte, vai ser 40% da alíquota cheia.
E quanto é a alíquota cheia? Não sei, mas vai ser 40% da alíquota que a gente não sabe. Complicado, não? Pelas contas do Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ex-diretor do Instituto Fiscal Independente, vinculado ao Senado, a alíquota total deverá ser ainda maior, ficando acima dos 30%. Nas estimativas do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, a mordida alcançará 33,24%. E para o economista Marco Sintra, professor da FGV, vai roçar os 34%. Precisamos discutir a reforma tributária. Pelo menos remover a parte ideológica que está dentro dela. E aí, sobrou menos tempo do que eu esperava, mas a gente vai falar dele. E a melhor parte do vídeo, deixei para o final. Cereja do bolo. Cerejas, mais cerejas. Esse senhor aqui, o Stephen Kenneth, ele escreve bem. Não é a primeira vez que ele escreve um texto sobre Bolsonaro que merece ser repercutido e comentado. Eu trouxe outro que ele escreveu, circulou bem, mais de 1 milhão de visualizações no Twitter na época, etc, tudo mais. E aí ele fala assim, né? Ele começa com um questionamento. Jair Bolsonaro, uma revisão necessária ou esquecimento? Como tratar Bolsonaro? Né? Não só a pessoa, né? Que Bolsonaro já transcendeu a pessoa Bolsonaro. É um símbolo, no mínimo do mínimo já virou um símbolo. E ele fala assim, Jair Bolsonaro, enquanto presidente, foi alvo de ataques incansáveis, sem precedentes na história política brasileira, tanto antes como depois da sua eleição. Inegável, isso aqui é inquestionável, acho que nem a esquerda vai reclamar. O sistema político, indiferente à vontade popular, em vez de apoiar iniciativas não partidárias, declarou, né, um conflito constante e descaradamente antidemocrática desde o início do seu mandato. A esquerda fala que não, olha só, porque Bolsonaro nos 6 primeiros meses podia ter feito isso, aquilo, outro, etc. Nos 6 primeiros meses, Bolsonaro tentou avançar. Ontem eu assisti o Mangabeira Unger, o Monark. O Mangabeira Unger é um pensador, é um cara que dialoga no judiciário, é um cara que faz a cabeça de uma parte da esquerda no Brasil. Eu fui tentar entender. Ele me veio com a tese que Bolsonaro não aproveitou os 6 primeiros meses. Aí eu fiquei pensando comigo. Eu falei, rapaz, será que o Mangabeira Unger lembra que em 26 de maio de 2019 a população precisou ir para as ruas para tentar provar a redução no número de ministérios? Não é que Bolsonaro queria aumentar o tamanho da máquina, né? Colocar cabide de emprego para os amigos, como foi a reestruturação dos ministérios do Lula. Era reduzir, o povo teve que ir. Acho que MP 970 na época, não lembro o nome da MP. E pra ele não, pra ele tá de boa, né? Não, Bolsonaro não quis. Falei, pô, professor de Harvard, tomou um calor do Monark, principalmente quando o Monark começou a falar de democracia, o que tá acontecendo no Brasil. A derrota nas urnas deveria ser acompanhada pela responsabilidade democrática de não obstruir ações progressistas do presidente eleito. Mas este caso foi uma exceção gritante. Até tentaram acabar com sua vida antes mesmo dele se eleger. Bolsonaro, um candidato assumidamente anticomunista e orgulhosamente brasileiro, essa frase aqui, grave ela, que ela vai fazer mais sentido lá na frente, orgulhosamente brasileiro, se opôs a um sistema composto por economistas e políticos que exibiam um orgulho ideológico e uma vergonha de serem brasileiros. Grave isso também. Existe uma parte do Brasil que é apátrida, não consegue pontuar nada de positivo que acontece nesse país. Quer um exemplo? Eu tenho certeza que nenhum presidente foi perfeito. Mas eu tenho certeza que todo presidente fez algo de bom por esse país. O Estadão esses dias falou do Arthur Bernardes, pintando o cara como uma coisa que existe, como a esquerda desenha. E o Arthur Bernardes foi o cara que impediu a criação do Instituto da Ilha Amazônica, capitaneado pela Unesco, que visava internacionalizar nossa Amazônia. A imprensa brasileira, toda vez que ela faz uma retrospectiva histórica, é só falando mal. Faça agora um exercício mental. Tente lembrar a última vez que você viu a imprensa, ou qualquer famosinho, qualquer iluminadozinho, qualquer demiurgo brasileiro falando bem de alguém. Uma figura política que não é mal falada. É uma síndrome que precisa destruir todos os símbolos nacionais. Tudo nesse país. Se foi a chegar de Cabral, Cabral era um vagabundo. Pero vai caminha, outro preguiçoso safado.
De 1500 até 1800, só tinha bandido. Ninguém fez nada de útil nesse país, era só escravidão, vixi, porcaria e tudo mais. Aí veio Dom João, comedor de galinha, coxinha de galinha, pegaram aquele cara, né, cheio, né, pra falar mais, porque agora tem aquelas fobias da vida, faz aquele preconceito, fizeram um negócio lá na Globo, né, comendo lá um monte de galinha. Aí, Dom Pedro I, pegaram o Marcos Pasquim, na época pescador parrudo, sem camisa, não, um pegador, só faz furnicar o dia inteiro. É uma destruição de todos os símbolos, ninguém presta. Ninguém presta, tem que destruir a todos. E os iluminados até hoje continuam assim. Por outro lado, tá lá Bolsonaro, fazendo questão, inclusive, de defender pessoas que talvez nem precisava. Alguns nomes que, por exemplo, estavam lá na época do regime militar, ele estava lá, defendia um nome ou outro, falava de pessoas que vieram antes, às vezes apanhava da imprensa, mas o cara valoriza o Brasil. Verdadeiramente brasileiro. Um brasileiro de verdade, com orgulho. Esse é Jair Messias Bolsonaro. Não dá pra esquecer disso. E eu já tô falando demais. Vamos andar. Bolsonaro me empolga, viu? Meu Deus do céu. Qualquer leitor brasileiro perceberia que Bolsonaro tinha um caminho íngreme para trilhar, a menos que contasse com o suporte maciço de liberais e progressistas, algo que não aconteceu. O foco dos intelectuais da mídia foi na crítica voraz às suas declarações, enquanto suas ações, muitas vezes desconhecidas do grande público, eram negligenciadas. A Globo gasta 4 minutos para fazer propaganda política, que acaba até sendo uma certa desinformação, para ajudar o Lula e seu ministro. A gente começou o vídeo falando sobre isso. Com Bolsonaro, nem as propostas positivas a turma queria divulgar. A mídia falhou em destacar seus êxitos. Não é que falhou, eles eram de propósito. Ao passo que suas gafes verbais e comentários politicamente controversos eram amplamente divulgados. Nas raras ocasiões em que uma reportagem favorável era produzida, ela sempre era seguida por um mas, a inflação caiu, mas, deflação, mas, Mira Leitão era mestre. Frente a isso, Bolsonaro reagiu sem muito sucesso. Ele enxergava tal comportamento como uma ameaça à democracia e enfrentou sozinho a mídia, criticado por ter feito isso por muitos até hoje. Bolsonaro cometeu, de fato, o erro de se expor excessivamente em entrevistas e lives para responder às acusações e destacar suas realizações. Esse dever deveria ter sido dos que votaram nele, da imprensa e sua equipe de comunicação, da classe média, dos jornalistas e seus eleitores, e não do próprio Bolsonaro, que não poderia falar bem de si. Isso cabe aos outros. E realmente teve muita gente que poderia ter dado uma contribuiçãozinha, até pessoas do próprio governo. Aproveitar que está num cargo, que a imprensa quer conversar, dar umas entrevistas, explicar umas coisinhas, né? E nos podcasts da vida. A turma demorou um pouco para fazer isso. Bolsonaro só tinha tia do Zap. Só tinha tia do Zap. Hoje, Bolsonaro foi afastado da política, derrubado pelo sistema e sua base eleitoral de 55 milhões de eleitores perderam seus direitos políticos de votarem nele sem, pasmem, protestar. A questão então que surge é: vale a pena reconstruir a figura de Bolsonaro e sua equipe, destacando a verdade de seu governo e suas conquistas nunca divulgadas? Ou seria mais vantajoso focar em outros nomes e simplesmente escolher Bolsonaro, né? Vamos procurar agora um novo líder para a direita? Qual a melhor opção? Lembrar daquele velho moribundo? Ih, Bolsonaro, inelegível. Vamos pensar no novo nome, é um liberal, né? Bem palatável, diz que a imprensa gosta, né? Moderado, não é radical. Qual dos dois? O Stephen Kennedy fala assim, ó: por uma questão de justiça, a resposta é um retumbante não. Sua luta contra o autoritarismo do Estado, sua defesa do liberalismo e do direito de escolha, independentemente da aprovação do seu estilo de comunicação, merecem ser documentadas, não apagadas. Está no registro da história. Bolsonaro foi o presidente que mais pavimentou um caminho possível para este país, apostando na força do pequeno empreendedor, incluindo os trabalhadores invisíveis de rua vendendo flores, em vez de acreditar no suposto poder indutor do Estado e seus economistas oniscientes. É chocante ver tantos indivíduos da classe média, incluindo advogados, jornalistas, médicos e engenheiros que deveriam ser informados, não perceberem o que aconteceu com o nosso futuro a longo prazo.
Pior ainda, muitos consideram Bolsonaro como o pior presidente da história. Um abismo cognitivo impressionante. Todos que acreditam em uma visão realista da história deveriam revisar o governo Bolsonaro com serenidade e dados concretos dos efeitos obtidos. Não foi um governo que deveria ser esquecido como será. Bolsonaro não era o candidato da direita dos liberais que nem o propuseram. Ele se elegeu sem o apoio destes e sem defesa conjunta quando cometia os seus erros. Bolsonaro não era o meu candidato ideal para implementar o comunitarismo que acredito, mas era o melhor que tínhamos à disposição naquele momento. Não é necessário ser um apoiador de Bolsonaro. Você só precisa ser intelectualmente aberto para compreender que não há governo ou presidente perfeito. Aí, sobre isso daí, eu vi uma postagem. Ele está falando da importância de você relembrar, não deixar a história passar. O que o consórcio já está fazendo? Guilherme Amado já escreveu o seu livro. Se tornar especialista, tem que escrever um livro. Sem máscara. O governo Bolsonaro e aposta pelo caos. O Aslan fala assim, ó. Sabe o que vão ensinar nas escolas nos próximos 10 anos? Pois é. A história está sendo reescrita independente de qualquer fato. A única coisa que importa é a narrativa oficial da mídia mainstream. Olavo alertava há anos. Ela pauta todo o universo acadêmico e estudantil. E aí o nosso Jair, e aí que eu falei que aquela parte ali do amor à pátria ia fazer sentido, o velho Jair ontem postou um vídeo lá no Twitter dele, falando sobre o que já mudou, o que ia ficar, o que as pessoas redescobriram, que já estavam dentro dela, era latente. Primeira coisa que ele cita, o amor à pátria. Primeira, antes de tudo. Depois ele fala da família, amor à pátria. Primeira. Aqui você vê que ele não tá nem percebendo que estava sendo gravado. Tava em casa, escorado na parede, vai ter comido churrasco, enchido o puxo, tomado a Coca-Cola, aí depois não sabe porque tá doente, vai parar no hospital. Tava lá, falando com alguém. Primeira coisa, amor à pátria. No privado. Você vê que o cara ali realmente tentou incutir nas pessoas algumas ideias que estão acima de direita, esquerda, etc, tudo mais. Coisas importantes. Reconstrução do Brasil. Ontem eu tive no Pânico, mais uma vez, tive a oportunidade de comentar o que eu acho que nos espera, não só o Brasil, o mundo e tudo mais. E eu falei pro Emílio, o que eu venho observando ao redor de diversos países, inclusive no Brasil, temos aqui a figura de Bolsonaro que não para. Vem surgindo e vem crescendo movimentos que estão olhando para suas nações. Porque esse movimento global, multilateral, né, de organização que toma decisões de cima para baixo, tipo a onda da vida, ele não está dando certo. E as pessoas estão se questionando. O tal do multiculturalismo, no final do dia, é uma cultura única, é uma cultura autoritária, porque é todo mundo agora igual. Você sai na rua, todo mundo de calça jeans. Um padrão. Sendo que, antigamente, na Ásia, cada país tinha uma roupa diferente, uma indumentária diferente, festas diferentes, comidas típicas diferentes. Agora, tá tudo igual. É hambúrguer pra tudo que é lado. Cadê as comidas? Não tem mais isso. Aquele almoço da avó, o jantar da avó não tem mais. Nem cozinhar, mas o povo quer aprender. E tá lá Bolsonaro falando amor à pátria. E aí, não vai dar pra comentar sobre o texto da Folha de São Paulo? Que aí tem mais coisa pra gente relembrar o passado. Ontem eu tava lendo, né, no passado, como foi a perseguição. Um grupo lá na Alemanha, nos idos de 1930 a 1940, vocês devem saber de quem se trata, né? Porque no Brasil, eu acho que a gente tá caminhando numa situação similar, né? Com o apoio da Rede Globo. E aí eu fui lendo um monte de coisa, pensando um monte de coisa, né? Tô ficcionado na Biblioteca Nacional. E eu me deparei com um texto de 16 de maio de 1936. Qual o futuro do Brasil? Esse texto, acho que ele podia ser reeditado hoje. Podia botar teu nome embaixo e falar, rapaz, que texto sensacional. E você tá fazendo um plágio. Um texto que acho que se encaixa. Você muda uma palavra ou outra e se encaixa. Eu não sei que o autor do texto, não sei se tá aqui no final, deixa eu ver se tá. Não tá.
E nem o final do texto, nem que foi que escreveu. Aí você podia falar que é seu. Qual o futuro do Brasil? Ao Brasil estão preservadas as mais brilhantes páginas da história dos povos, porque, mais que nenhum outro país, pelos seus inúmeros feitos, ele bem merece. No concerto dos povos, já estamos cansados de presenciar os altos e baixos, quando não da fraqueza de seus dirigentes, pelo menos das diversas circunstâncias que a economia determina, que a política dirige, que a instrução exige. Os países europeus sofrem de surmenage, pensam e executam os planos das conquistas em pleno século XX, tramam batalhas ocultas, fundam doutrinas políticas para que possam, de alguma forma, mudar o rotinismo das monarquias e das repúblicas. O que foi isso daí? Foi o socialismo. Ele está se referindo ao socialismo. Ele está, você vê um texto, fundando ideias que só fazem romper, né, com esse tecido da sociedade que une as pessoas, seja república, seja monarquia, o que for, é destruir as nações, promover revoluções internas, estabelecem planos de comércio que são verdadeiras arapucas internacionais, pois o que favorecem na troca de dinheiro fica muito aquém do justo valor da mercadoria recebida. É o acordo União Europeia-Mercosul que o Dilma foi lá assinar. Estamos no mesmo padrão. Neste particular, sofre o Brasil, que vê sua exportação aumentada formidavelmente, enquanto também formidavelmente vê a conversão em libras muito inferior ao que em outra época se exportava. É exatamente o acordo Mercosul-União Europeia. País rico, ainda longe de ficar exausto com o contrabandeamento de suas riquezas. Biopirateria da Amazônia segue até hoje. Durante 4 séculos é o ponto de convergência dos olhares aguçados dos que lá fora sofrem da falta de muita coisa que possuímos e que mal sabemos aproveitar. Veja o caso da Amazônia. Não é possível que se faça um saque em nossa casa, porque esta aqui não é a Abissínia. E para que contraporem ao paradoxal espírito da nacionalidade do brasileiro, julgam os estrangeiros que só uma coisa poderá enfraquecer o espírito irrequieto brasileiro: o comunismo. Alugam meia dúzia de maus brasileiros, imbuem-nos de honrarias e nos mandam como agentes do credo vermelho. Aqui procuram eles subverter a ordem com o auxílio de antigos companheiros. O povo é fácil. Presa, julgam eles, porque ele sofre, e dá-lhe-emos remédio, porque tem fome, e dá-lhe-emos pão, porque vivem massacrados por leis terríveis, instituições que não se coadunam com o espírito materialista do século XX, e dá-lhe-emos liberdade, porque o povo vive em sua pátria com direitos limitados, enquanto o estrangeiro vive à sombra das leis brasileiras, e então dá-lhe-emos terra. E o comunismo vive em sua terra sob o látego do Estado, que lhe dá perca alimentação. E o comunismo vive em sua terra sob o terror do fuzilamento das barbaridades legais. O comunismo vive a lutar com o Estado para que ele não lhe tire o último metro de terra útil a fim de que possa ao menos plantar batatas. Brasileiros, nascemos debaixo de um regime, mal ou bom, respeitemo-lo. Amemos a liberdade infinda de nossos ares, que um límpido céu anil cobre, amemos o trabalho prodigioso e fecundo que tornará o Brasil grandioso e feliz. Amemos a terra que nos viu nascer, porque nunca veremos um país como este, segundo Bilac. Tiremos da nossa ideia a pretensão de sermos felizes algum dia com o comunismo, porque ele não dá felicidade onde nasceu e onde implantar. 1936. O brasileiro que ele apontava que era um povo, cadê? Espírito de nacionalidade do brasileiro. O Brasil é igual do Brasil. Essa porcaria que assim, todo brasileiro fala mal do Brasil. Agora parece alguém falando mal, o brasileiro vira um amigo. Não fale mal. Só quem pode falar mal é a gente. Não fale mal do Brasil. Não fale mal do Brasil. Esse sentimento tá aí, no coração de cada brasileiro há muito tempo, de ver essa nação andar para frente, de realmente começar a se discutir o Brasil, políticas públicas para melhorarem este país que o governo Bolsonaro tentou
fez várias outras. Meu Deus, foi um parto para tirar do papel. Imagine se tivesse apoio da imprensa desde o início para destravar o marco das ferrovias. Qual brasileiro até de esquerda não via nas escolas que o Brasil era um país também propício a ter ferrovias, que é mais barato esse, aquilo, outro? E agora a gente vê a esquerda lutar contra. Porque, meu Deus, o impacto ambiental, etc. Mas a ferrogrão dos europeus, né? A ferropeu vai sair do papel. A Global Gateway, né? Bacana, para poder saquear o Brasil. Neocolonialismo. Acho que estamos num momento, diante de todas essas confusões, o momento ainda é bom. Porque, às vezes, é nesse momento de dificuldade que você tem os melhores exemplos para você mostrar para as pessoas e elas começarem a acordar e começar a se questionar. Bicho, o que está acontecendo nesse país? Tem algo meio errado. Pô, acho que o cara está passando no meio do ponto. E você começar a mostrar. E você começar a pontuar. E começar a mostrar, bicho, olha isso daqui, olha aquilo outro, olha aqui. Tem condição desse país melhorar. O Brasil continua tendo um potencial humano gigantesco. A população ainda não envelheceu. Minerais e recursos naturais não faltam neste país. O clima é bom. É aquela história, né? Só o povo é ruim. Eu não acho que o povo é ruim. Eu não acho. Eu discordo. Porque das pessoas que eu conheci ao longo de minha vida, brasileiros, acho que 98% eram pessoas trabalhadoras. Pode ter o jeitinho, mas honestas. 98%. Pode ter jeitinho, pode ter. Mas tá ali. Honesto, se preocupa com o outro. Todo mundo tinha uma história boa pra contar. Todo mundo conhece um caso daquele empresário que tira do seu lucro. Ganha muito dinheiro, mas tá ajudando alguém, tá ajudando uma creche, tá ajudando um orfanato, tá ajudando algum grupo. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro. E o que eles querem quebrar exatamente com isso, com esse espírito nacional. Não. O brasileiro... É o que o Bolsonaro perguntou no vídeo de anteontem que ele postou no Twitter dele. A quem interessa nos dividir? E eles realmente agora estão vendo a divisão que eles estão tentando estigmatizar e excluir da sociedade os brasileiros que amam esse país e que acham que os valores conservadores devem ser implementados no parlamento. Não é a força, não. E que estão indignados com a injustiça que está sendo feita nesse país, que está acontecendo. Tinha mais coisas, inclusive mais notícias antigas, mas é outro assunto. Sobre a imprensa, mas que já estava aqui no bolo e ia colocar junto. 1h07, né? Não dá pra comentar isso no vídeo de hoje. Já falou muita coisa. E é isso. Sobre essa questão do guardar a memória, eu não sou a grande mídia. Eu não tenho o alcance da Rede Globo. Eu não tenho nem da Bandeirantes. Quem diria se eu tivesse? Agora o que eu sei é o seguinte. Eu tô contando a história. Eu acho que eu talvez seja a única pessoa que está tentando contar a história. Do meu jeito limitado. Não só em vídeo, mas... Atlas Brasileiro, kimpai.com, sem BR. O apoio que vocês me dão, já falei, não quero enriquecer nem nada, só quero poder continuar pagando o salário da turma, continuar escrevendo. Ali está o esqueleto do que aconteceu no Brasil nesses anos. Seja para contar sobre as injustiças, seja para contar os erros do governo Dilma, o que forças transnacionais estão tentando fazer no Brasil, como algumas coisas que iriam nos ajudar não estão saindo do papel, né, diversas obras. Tá lá, tá tudo sendo registrado. Um registro mínimo, organizado. Enfim, estou tentando fazer minha parte. E no que depender de mim, ninguém vai esquecer de Bolsonaro, né? Você percebeu, eu tento falar também sobre ele, alguma coisinha, né? Todo santo dia. Nada, eu boto ele na capa do vídeo. Não vou deixar Bolsonaro se apague. Não dá pra gente ser assim. Nada nesse Brasil presta. Nada. Todo mundo é ruim. Não tem um líder que mereça nenhum tipo de destaque. É só falar mal do início até o fim. Não sou a Rede Globo. Vou valorizar a história desse país e tentar resgatar alguma coisa. Descobri a Biblioteca Nacional. Agora vou resgatar um pouquinho da história desse nosso país. E é isso. Muito obrigado a todos diante de vocês sempre, né? Gosto do meu trabalho, como falei. Tem um membro, um Patreon, valeu. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. E se der, volta amanhã, né? Se não dá, tenta fazer um esforcinho e vem e volta no outro dia. Que grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!